Aoba, escaladoras e escaladores, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Thiago Porto e vamos para mais uma prosa de escalada. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre métodos de avaliação, de como você avalia seus treinos e trazer um pouco dos artigos e ver quais são os métodos de avaliação simples que são utilizados nos artigos e que têm validade, né? Que são bons métodos para avaliar, que consegue ter a acurácia o suficiente para perceber as mudanças pelas quais nós passamos ao longo dos treinos. Quais são esses testes? O que nós podemos usar na academia, no dia a dia, usar em casa? Qual tipo de teste? Bom, eu trouxe um artigo aqui, dá uma olhada no artigo aí. É um artigo feito por um pessoal da República Tcheca, da cidade de Praga e de Palmerston, na Nova Zelândia, e eles avaliaram ao todo 205 atletas, entre homens e mulheres, e um dos testes que eles usaram, que teve uma relação muito boa, que conseguiu classificar, porque dentre esses 205 haviam iniciantes, intermediários, avançados e elite, e foi o teste de resistência de flexores de dedos, né? Os flexores de dedo tido aí como a principal musculatura utilizada na escalada. E essa resistência foi feita, você pendura em dead hang num finger de 25 milímetros, né? Num reglete de 25 milímetros, e ver qual é o maior tempo que você fica pendurado nesse reglete de 25 milímetros, né? Braços estendidos, mãos largura do ombro. Dá para a gente ver o tempo em segundos de cada grupo. Ali tem o grupo, né? Tá finger hang, e aí tem elite, avançado, intermediário e iniciantes, e o tempo em segundos que cada grupo ficou segurando no reglete, né? Usando os flexores de dedo. Isso é bem interessante, porque estabeleceu-se uma relação muito boa. Sim, à medida que você melhora a força, você melhora a escalada. São relações diretamente proporcionais. E você até pode se comparar usando essa tabela, né? Pode usar ela para... E você pode usar esse teste para saber o que está acontecendo com o seu treino. Por exemplo, esse é um teste de resistência. Então, sim, se você estiver treinando resistência depois de um mês, esse teste teria a sensibilidade, né, de perceber uma melhora no seu desempenho em segundos. Houve uma melhora em segundos, houve mais tempo, então é interessante. Outra variável interessante que esse estudo usa é a variável de quantos metros você escala por semana. E percebeu-se que havia uma relação muito boa entre as categorias e a quantidade de metros. Quem escalava mais metros realmente escalava melhor, e assim sucessivamente. Então, mensurar o seu treino por quantos metros você escala por semana hoje, quantos metros você quer estar escalando daqui 2, 3 semanas, 4 semanas, 6 meses, quantas vias você quer escalar no seu final de semana, isso seria mensurável em metros também, é uma boa relação para você estabelecer com o treino, beleza? Oba, vamos falar de mais um artigo. Esse artigo é super legal, feito por um pessoal da Polônia e da Eslováquia, pessoal da faculdade desses dois países aí. E o que eles usaram de teste? Usaram novamente o reglete de 25 milímetros. Nesse reglete de 25 milímetros, colocaram a pessoa em dead hang com a maior carga que ela conseguiria sustentar. Quem estava sustentando essa carga? Os flexores de dedo. Diferente do outro teste que eles fizeram, que era uma barra com a maior carga. E quem que faz essa barra? Aí é a musculatura dos membros superiores. Então, são testes diferentes, mas são dois testes extremamente interessantes. Os outros testes que eles usaram é o Endurance em reglete de 25 milímetros, que é igual ao teste feito pelo artigo anterior, que é ficar em dead hang, né, pendurado no reglete pelo maior tempo possível. E o outro é a mesma coisa, maior tempo possível num reglete de 40 milímetros.
Então, para fechar essa ideia dos dois últimos artigos, né, para fechar a questão dos testes que eles usam, que são testes perfeitamente aplicáveis, nos quais nós não precisamos de equipamento caro e pode ser aplicado em casa ou na academia, são esses testes de resistência e de força máxima. Os de força máxima pode ser, por exemplo, de barra, né? Força máxima dos membros superiores ali, você põe a maior carga que você aguentar e puxa uma barra, soma o seu peso ao peso que você carregou, né, para ter um volume total de peso, para você poder comparar com outras pessoas e outros atletas. Ou o maior peso que você aguenta sustentar com os flexores de dedo, e aí no caso você está avaliando só os flexores de dedo em dead hang, para você medir sua força. Esses são dois testes que à medida que você vai ficando mais forte, você carrega mais peso. E a força está extremamente relacionada à escalada, né, diretamente, tanto a força quanto a endurance, quanto a potência. E para endurance, falando de endurance, nós temos os testes de resistência, que vocês podem ficar o maior tempo pendurado, né, em dead hang, em reglete de 2,5 ou em reglete de 4, como 2,5 centímetros, né, e 4 centímetros, que seriam 25 e 40 milímetros. São os regletes que você pode usar. Mas você também pode usar outros tamanhos de reglete, nós vamos discutir isso em outros vídeos. E também podemos falar de barra, podemos falar o maior número de barras. Muita gente usa, né? Qual é o maior número de barra? Para isso, eu vou pegar um outro artigo interessante. Vou pegar esse artigo aqui que eu estou mostrando para vocês. E vamos falar sobre ele. Ele é bem interessante. Eles fizeram uma avaliação com 10 escaladores. Esses 10 escaladores puxaram barra em regletes de 10, 14, 18, 22 e na barra fixa, né, 22 milímetros, depois num agarrão e numa barra fixa. Então vamos ver o que aconteceu nesse artigo. Vamos lá, o que esse artigo diz, assim, de uma maneira breve. Bom, dá para ver que grandes agarras, né, e barra parece a mesma coisa, 27, 29 número de barras. Essa daqui é uma média do grupo, tá? E aparentemente treinar na barra e treinar em agarras grandes seria a mesma coisa, porém quando mediram a atividade elétrica da musculatura, perceberam que havia uma maior atividade elétrica, uma cocontração, assim, outra musculatura interagindo quando fazia em agarras grandes. Então talvez seja relevante fazer em agarras grandes mais do que na barra. E outro fato interessante aqui seria o quanto o número de barra aumenta à medida que o reglete aumenta. Ele praticamente triplica em 12 milímetros. Né? Então, uma ideia que daria para a gente tirar daqui é que quando fizéssemos treino de finger, o processo de carga, né? Carga seria o tamanho do reglete, uma das variáveis do treino, que é o tamanho do reglete, ele deveria ser gentil, ele deveria ter uma proporção relativa a treinamento, uma coisa mais orgânica, porque à medida que fica difícil, nós vamos sendo mais cauteloso com o aumento da carga, e no caso do treino de reglete, é a redução do reglete, então você não vai sair do reglete de 15 e vai para o de 10, ou fazer igual... sai do de 35, vai para o de 30, do de 30 para o de 25, do de 25 para 20, de 20 para 15, não, seria muito mais gentil do que isso, né? Aqui nós estamos vendo um degrau de 4 milímetros e praticamente aumenta em 33% o número de barras e em alguns... Então, o que a gente pensa? Que, poxa, aqui... Se você for dividir os números, cada milímetro de reglete custa 2, 3 barras. Imagina para você aumentar isso no seu número máximo de barras, 2, 3. Então, isso consta como 1 milímetro de reglete. Os treinos têm que ser muito bem pensados, né? O tamanho do reglete tem que ser bem determinado para cada pessoa, para que você tenha um progresso dentro do que é um treinamento, né? Dentro da progressão orgânica. Ok? E o artigo fala muito mais.
todos esses artigos são ótimos que eu passei para vocês, aí vale a pena dar uma lida. Eu trouxe só a parte bem simples, uma discussão bem superficial. E um grande abraço, boa escalada, bons treinos. Nos vemos.